Olá meninas, bom dia, a paz do Senhor Jesus, espero que estejam todas bem. Hoje estamos no nosso 7º dia do nosso 21 dia de encontro com o nosso eu. E eu queria, antes de começar, deixar uma mensagem, principalmente para as que são divorciadas, para as que não têm filhos, as que estão solteiras, as que já são avós. Queria deixar uma mensagem para vocês. E como sempre, peço desculpa pela minha garganta, porque ainda está aí a arrancar. E a mensagem que eu queria deixar para vocês é que, quando se fala aqui de um tema, por exemplo, de filhos, de maridos, tema específico que talvez não é a situação que tu estás a passar nesse momento, ou talvez tu disse, não, isso já passei, isso não preciso, isso não é comigo. Mas eu queria dizer que Deus, se a mensagem de Deus, a palavra de Deus está a chegar nesse momento para ti, tu estás a ouvir, é porque Deus está a falar contigo. Deus não fala com ninguém que está ausente, desculpa. Se Ele está a falar com quem está presente. E Ele sabe porque está a falar, Ele sabe porque essa mensagem está a chegar a ti. O mesmo versículo pode falar contigo de uma forma e comigo outra, mas Ele fala. Vou dar só um pequeno testemunho. E no princípio, quando eu comecei a pegar na fé, quando eu ia na igreja, tinha coisas que o pastor pregava e eu falava assim, não, e isso não é para mim. Isso não é para mim porque eu não estou a viver essa fase. Eu já passei essa fase. Isso não é para mim porque eu já venci esse pecado. Isso não é para mim porque eu não estou com esse vício. Até que um dia o Espírito Santo falou comigo, dentro de mim assim. Falou comigo. Eu não falo com ninguém que está ausente. Se eu te mandar uma mensagem agora, é porque eu sei. Talvez hoje tu não esteja a passar por essa situação, talvez hoje tu não esteja a precisar. Mas lá na frente vai ter o dia mau em que esse dia vais ter que colocar em prática a minha palavra. Por isso, hoje estás a ouvir. Pode ser que hoje não seja teu problema. Pode ser que hoje não seja o que tu estás a enfrentar. Mas lá na frente, tu vais dizer assim, ai, se eu soubesse. Ai, se eu soubesse, eu tivesse dado ouvidos. Mas, às vezes, cometemos erros, às vezes, cometemos coisas por não querer ouvir a Deus. Então, quando há uma mensagem da palavra de Deus, vamos agarrar com toda a força. Mesmo que nesse momento não estamos a passar por esse momento, vamos pegar com toda a força, porque nós sabemos que dia essa palavra que Deus está nos dar agora vai nos ajudar lá na frente. Então, eu digo principalmente para as que são solteiras, divorciadas, que não são mães ainda, ou que já agora são avó, e pensam que essa mensagem não é o que não é o que nós precisamos neste momento. Eu já passei por isso. E Deus já me falou através da sua palavra. E eu falava assim, sim, mas não é meu caso. Mas não é meu caso. Lá na frente, Deus me disse, lembra o dia que através da boca do meu servo, eu preguei essa palavra, te mandei essa mensagem através da minha palavra, e tu ignoraste? Disse, olha, hoje estás a precisar. Mas olha, e eu pouco dei ouvido. Mas ele me fez lembrar. Do pouco que eu consegui ouvir, porque eu ignorei, ele me fez lembrar. Então, tudo que Deus nos dá, temos que pegar com força. Tudo que Ele nos dá, temos que estar com fome sempre, no espírito, com fome. Sempre querendo mais e mais e mais e mais e mais. Porque não sabemos que dia é o dia mau. Talvez não seja contigo. Mas a mensagem que estás a ouvir aqui, amanhã vai aparecer uma amiga, uma prima, e a tua filha, a tua mãe, alguma pessoa que esteja a passar por essa situação. Deus vai te usar a ti para poder encorajar essa pessoa, através da mensagem que Ele está a passar hoje para ti. Mas muitas vezes, o nosso coração passa diretamente para a nossa mente, dizendo assim, não, essa parte não é para ti, tu não precisas. Então vamos fazer atenção, porque o nosso coração é enganoso, assim como diz a palavra de Deus. Quando Deus fala, vamos ter sede para pegar tudo, guardamos tudo, porque não sabemos qual é o dia mau, qual é o momento que Deus vai nos usar através dessa palavra para ajudar outra pessoa. Então vamos tentar usar tudo, tá bom? Vamos ter sempre fome de tudo que Deus nos dá, vamos receber. Por isso sempre digo,
No dia bom, glória a Deus. No dia mau, glória a Deus. Porque quando estamos a obedecer a Deus, até nos dias maus, temos que dar glória a Deus. Porque sabemos que o nome dele vai ser glorificado nessa luta. E imagina se nós tivéssemos tudo que já passamos, imagina se nós tivéssemos sempre uma vida sem lutas, sem batalhas. Hoje não teríamos a experiência que temos hoje. Hoje talvez estaríamos, por exemplo, passando por coisas sempre caindo no buraco. Por quê? Porque uma pessoa sem experiência, ela não tem estrutura, não tem uma base. Então ela não sabe como, ela vive por viver. É como uma criança. A criança falamos assim, não põe a mão aí porque o fogo queima. Ela vai, sempre está aí, sempre quer colocar a mão, sempre quer colocar a mão. Mas o que acontece? Um belo dia a mãe distrai e a criança vai colocar a mão, o que acontece? Queima. Queima sim. Às vezes até grave. Mas através dessa experiência, a criança já não põe o dedo mais aí, porque sabe que queima. Doeu. Até teve que ter intervenção médica? Teve que ficar internado? Teve. Mas aí já não coloca a mão mais. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa. Às vezes temos lutas, nós ficamos a reclamar, murmurar. Tem lutas que são fortes. Tem lutas que é só Deus com a sua misericórdia para nos dar força. Mas temos que entender que mesmo na luta temos que glorificar a Deus. Temos que glorificar o nome de Jesus. Porque se estamos na obediência, temos que entender que tem momentos onde essa fase ruim que estamos a passar, Deus vai usar para que o seu nome seja glorificado. Então, em vez de murmurar e reclamar, mesmo que seja difícil, colocamos o nosso foco em Jesus. É Ele quem vai fazer. É Ele que nos vai dar a direção. Tá bom? Então, mesmo na luta, vamos glorificar o nome do nosso Deus, porque isso vai fazer com que tenhamos experiência. Essa criança que acabei de falar, talvez ela só queimou um dedinho. Mas pelo fato de queimar um dedinho, mesmo que doeu, na próxima vez, talvez esteja uma panela aí a ferver, ele não vai se queimar. Ele não vai se queimar o corpo inteiro. Por quê? Porque ele já teve a experiência que queima. Então, a próxima vez, nós tentamos desviar desse caminho, porque já temos a experiência do que sofremos lá atrás, da luta que passamos lá atrás. Então, automaticamente, não vamos por esse caminho, porque já conhecemos que aí é destruição. Por causa de quê? Por que sabemos que é destruição? Porque já provamos lá atrás e sabemos que isso é mau. Então, por isso que mesmo na luta temos que dar glória a Deus. Porque talvez a próxima luta que vai vir é mais forte. Mas como já temos a experiência da outra luta, então agora estamos mais fortes. Ok? Então vamos fazer nossa pequena oração e pedir a direção para o Espírito Santo. Como eu sempre digo, é Ele quem dá a direção. E vamos começar o nosso estudo. Ok? Então fechamos, fechamos nossos olhos e pedimos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por mais um dia, te agradecemos por tudo, nosso Pai. Nós nesse momento queremos estar na Tua presença, Espírito Santo, queremos que seja o Senhor a nos guiar. Meu Pai, se nesse momento existe alguém aqui que esteja oprimida, que já esteja cansada, com vontade de tirar a toalha, com vontade de tirar tudo por alto e ir embora. Meu Pai, não deixe, meu Pai. Entra com o Teu Santo Espírito nessa mente e faz-a entender que o Senhor é com ela. Meu Pai, nós quando obedecemos, o Senhor é conosco. Às vezes, mesmo desobedecendo, o Senhor continua a insistir conosco para nos mostrar a melhor direção. Então, meu Pai, venha tirar toda a frustração, todo o desânimo dentro do coração dessa pessoa. Espírito Santo, sopra com o Teu fogo. Arde dentro desse coração, para que ela entenda que nada está perdido, para que ela entenda que na sua fraqueza é onde o Senhor venha se manifestar a sua glória, a sua bondade, a sua misericórdia. Meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te pedimos nesse momento. Fala, Espírito Santo, fala conosco. Amém. Meninas, vamos começar então o nosso estudo. Hoje vamos falar sobre Jesus quando andou sobre as águas. Vamos ver o que o Espírito Santo tem para nos direcionar hoje, ok? Então diz assim. A ver? E é Mateus 15, 24, ok? Vamos ler Mateus 15, 24 até o versículo 33, ok? Diz assim.
e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Ou seja, Jesus veio andando por cima do mar para ter um encontro com os discípulos, ok? Então, diz assim: e os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Aí os discípulos, como era tão forte a tempestade, não reconheciam que era o Senhor Jesus que estava andando sobre as águas. Então, diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Vamos parar um pouquinho aqui, antes de seguir. Sabe esse momento onde nós, mesmo confiando em Deus, mesmo tendo fé em Deus, ficamos aflitas e pensamos que Deus não está aí? Pensamos que está a vir o vento contrário, está a vir tudo contrário, nossa vida é uma turbulência e pensamos que Deus não ouviu a nossa oração, Deus não nos está a ouvir. Estamos mesmo a sofrer, bastante aí, sofrendo. Ou um familiar sofrendo aí no hospital, ou coisa assim, e falamos: Deus não está a ouvir a minha oração. E Deus está aí ao lado dele. Ou seja, Jesus está aí e vai vir em direção a eles. Mas a única coisa que está nesse momento é só medo. Fantasma. Ou seja, quando vemos os problemas, vemos como fantasma. Nos dá medo, pavor, pânico. Não colocamos os olhos em Deus para parar para ver que é Deus que está aí a vir a nossa direção para nos ajudar. Não, é pânico. Porque Deus, quando vem, tudo fica descoberto. Para que o nome dele seja glorificado, para que o nome de Jesus seja glorificado. Então, muitas vezes ficamos assustados. Porque não entendemos, se eu orei a Deus, se eu estou a obedecer, por que está a vir essa onda? Por que está a vir esse problema assim que não me deixa nem dormir? Que eu não posso nem respirar, que me está dando ansiedade. Ficamos com medo quando vêm as lutas, e tem lutas que são fortes. Mas não paramos para pensar que Deus, durante essa luta, Deus está aí. Jesus está aí. Mas não conseguimos perceber que Ele está aí porque o medo cega a pessoa. O medo faz que a pessoa se sinta pânico. O medo nos rouba a bênção. Às vezes a bênção está quase a chegar, mas porque a luta está tão forte, porque a batalha é tão forte, nos faz perder a bênção. Porque ficamos focados no medo, vai dar errado, e afinal termina dando errado. Porque focamos no medo. O medo rouba bênçãos. Quando estamos com Deus, tem momentos que é complicado. Mas é Deus aí na nossa direção. No nosso fracasso, é aí onde Deus se fortifica, é aí onde o nome de Jesus é glorificado. Mas temos medo, é normal, somos seres humanos, temos medo. Nesse momento, só vemos tudo mal, não tem solução. Mas é nesse momento onde Deus está aí na nossa direção. E no momento da tempestade, Deus estava a ir em direção aos discípulos. Ou seja, Jesus estava a ir em direção aos discípulos. Mas o medo faz ver que Deus não está aí, que Deus não está no assunto. Eu estou a obedecer a Deus. Eu estou a obedecer a Deus. Estou tentando sempre santificar para estar a maneira que Deus quer que eu obedeça. Eu não sou perfeita, tenho erros. E sempre estou a falhar. Mas se eu estou a obedecer a Deus, eu tenho que entender que uma vez obedecendo a Deus, não posso sentir medo. O medo vem, ele vem. Para apavorar. Agora vai acontecer isso. E agora? Mas tu tens que dizer: não. Meu Deus está aqui. Está vindo na minha direção. Está na minha direção. Está mais perto do que nunca. Agora que a coisa está a esquentar, meu Deus está mais perto do que nunca. Agora sim que eu vou ficar com foco em Jesus. Não no medo. Porque se estás a obedecer a Deus, se estás aí no caminho reto, não tens que ter medo. Por mais que se levante quem quer que seja, por mais que a tua mente também diga o que quer que seja, não tens que ter medo. Porque estás a obedecer. O Pai está aí. O Pai veio.
O Pai está a vir na tua tempestade para te ajudar. Mas só que o medo faz-te ver que não, que já está tudo destruído, que o Pai já não vai vir. Agora acabou tudo. Agora acabou. Mas é lá que Deus vem e levanta. No teu medo, no teu fracasso. Também para nos mostrar que nós somos seres humanos, somos frágeis, somos pó, somos barro. E para entender que, por mais que temos a nossa força, quando a tempestade vem, para entender que nós temos um limite. Para entender que nós não somos o tal. Não, temos um limite. Por isso ele vem. Quando o medo já toma assim, quer dizer, e agora, e agora? Não, é aí onde ele vem. A nossa direção. Quando estás com medo, é porque Jesus está mais perto do que tu pensas. Se tens medo nesse momento, Jesus está perto. Se te entrou o pânico, a preocupação, a ansiedade, porque estás a esquentar o assunto, porque estás a obedecer a Deus, é aí onde ele está aí na tua direção. Ele está aí. Não duvide. Crê. Somente crê. Tu vais ver a mão de Deus na tua vida, ok? Então diz assim, desculpa. Diz assim. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Aqui Jesus está dizendo, não temais. Então é isso que temos que fazer, não temer. Não ter medo. Seguir em frente. Então depois diz assim, e respondendo-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por em cima das águas. Em cima tem momentos que falamos assim, será que Deus está conosco? Será que Deus está aqui? Porque estou cansada, não aguento mais. Isso está cada vez pior. Tenho ganas de desistir, tenho ganas de tirar a toalha. Mas aí, quando sentimos que Deus está a dizer para não temer, porque Ele está aí, mas ainda assim, vem essa dúvida, será que Deus está? Será? Porque se Deus estivesse, não estivesse acontecendo tudo isso na minha vida. Se Deus realmente está comigo, isso não estaria a acontecer. Então aqui, automaticamente, e Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por em cima das águas. Então Jesus, se tu és comigo, me dá força. Nesse momento é assim, Jesus, se tu és comigo, eu tenho medo, Pai, Deus já ama a sinceridade. Eu tenho medo, estou apavorada. Mas se o Senhor está comigo, me dá força. É isso que temos que fazer nesse momento. Se o Senhor é comigo, me dá força. É assim. Eu muitas vezes tive muito medo, apavorada. Mas eu falava, Senhor, me dá força. Me dá força. E Ele me dava. Desculpa. E cada vez que eu pedia a Ele força, Ele me dava. Porque Ele é fiel. Então temos que entender que no momento da aflição é onde mais Deus se glorifica na nossa vida. E Ele dá força. Ele dá força. Não duvide. Somente crê. No dia que tens medo, estás apavorada, somente crê. Clama a Ele sem medo, porque Ele está na tua frente. Clama a Ele sem medo, está na tua frente. Ele não te vai deixar cair. Ele não te vai deixar cair. Vais passar por aflição? Sim. E pelas dores? Sim. Mas Ele não te vai deixar cair. Não vai. Não vai. Porque Ele é fiel. E eu sempre digo, na sua palavra está escrito, Deus nem é um homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. É só você obedecer. Estás a obedecer? Está a doer? Ok, está a doer. Mas Ele vai se glorificar na tua vida. Não duvide disso. Não tenhas medo. Ele disse, tem de bom ânimo. Sou eu. E não temais. Então não temas. Ele é contigo. Continua a obedecer, continua firme. Mesmo que tenhas que passar por coisas fortes. Continua firme. Essa cicatriz que estás que recebeste, essa ferida que tens agora, lá na frente vai ser uma cicatriz, quando tu olhares, tu vai dizer assim, meu Deus, foi glorificado. Essa cicatriz é para honra e glória, meu Deus. É o meu troféu. É assim como tens que ver no dia mau. Não deixe nada trabalhar. Às vezes tem coisas que nos doem muito, tem coisas que nos ferem muito. Mas aí é onde nós vemos a mão de Deus a entrar na nossa vida. Não temas. Estás obedecendo? Não temas. Venha o que vier. Meu Deus é comigo. Meu Deus é comigo. É assim.
Dói, eu sei que dói. Tem situações que eu falava, não. Tem situações que eu disse, é o fim. Até aqui deu. Já não tem mais solução para mim. E foi aí onde ele me disse, levanta. Foi aí onde ele me disse, levanta. Eu me levantei. Sana, mas como Deus te disse, levanta? Vai sentir essa paz dentro de ti. Ele vai te dar essa paz. Quando tu diz, meu Deus, me ajude. Dentro da turbulência, dentro da tempestade, do que está a passar na tua vida, tu vai sentir paz. Quando falas de meu Deus, me dá paz. Tu só peças paz. Meu Deus, me dá paz. Ele vai te dar paz. Não duvide disso. Esse dia mau vai passar. E quando passar, tu vais lembrar o quão grande é o teu Deus. Não duvide. Seja firme. Seja valente, firme, forte. Porque Deus é contigo. Então, depois aqui disse. E ele disse. E depois que Pedro disse, se é mesmo Jesus, e manda-me ir ter contigo, e por em cima das águas. E ele disse, vem. Jesus disse a Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então, quando Jesus disse, vem, Pedro foi. E os outros? Por que os outros não se atreveram para ir? E só foi Pedro. Por quê? Às vezes tem momentos na nossa vida, sendo quando cremos em Deus, quando estamos firmes aí com Jesus, porque eu sempre digo, seguir a Jesus não é fácil, não é mole não é fácil, porque temos que renunciar à nossa vontade e sofremos bastante, mas é para que o nome dele seja glorificado. Mas o que acontece? Quando estamos a começar a seguir a Jesus, vem vozes lá atrás, tanto na nossa mente como de pessoas, pensa que já estamos loucas. Estamos a fazer coisas que não têm sentido. Tudo é surrealista. Porque é assim, ninguém quer fazer nada, ninguém quer tomar nenhuma atitude, mas basta uma pessoa só tomar a atitude correta, já todo mundo critica. Todo mundo quer falar, agora é isso, agora deu para ela fazer isso, para o outro. Ou simplesmente, não vá, é perigoso. Porque seguramente, aqui não está escrito, mas seguramente os discípulos estariam dizendo, Pedro, não vá, é perigoso, vais morrer. Como é que vais aí andar com Jesus se é perigoso? Assim como fazem as pessoas às vezes. E está já outra vez, com a Bíblia na cabeça, porque a Bíblia tem uma fama que as pessoas colocam, desde que eu era criança eu sempre ouvi isso, que quem lê a Bíblia fica maluco. Que quem lê a Bíblia começa a ficar... Sabe por quê? Esse mito. Porque Jesus disse, conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. É isso que o mal não quer. Que as pessoas pensam que a Bíblia faz a pessoa ficar louca. Mas a Bíblia, não a religião, não a igreja A, a igreja B, a igreja C. Mas a Bíblia é viva, é Deus aqui, foi escrito por homem, sim, mas inspirado por Deus, por Espírito Santo. Por isso, as pessoas, muitas vezes, pensam, por exemplo, sofrem, passam por muitas aflições, assim como eu passei. Por quê? Porque vamos pela nossa vontade, mas Deus é tão misericordioso, tão bom, que nos deixou um manual, desde o princípio, nos deixou esse manual. Não é um livro qualquer, é um livro que tem vida. É um livro que quando começamos a ler, e mesmo que tu não saibas ler, ou tens preguiça de ler, fala assim, Espírito Santo, me ajude. Me ajude a entender a tua palavra. Eu não entendo nada, mas o Senhor vai me ajudar a entender a tua palavra. Me dá sabedoria para entender a tua palavra. Porque quem lê a palavra, começa a ter a mente, a sabedoria dos céus, de Deus. Quem lê a palavra, começa a colocar os seus olhos, não no que os outros dizem, nem no que o seu coração quer. Começa a colocar os olhos em Jesus. A sabedoria que vem do alto é diferente que da sabedoria dos homens. Por isso ninguém entende. Por isso quando tu disseres, começas a decidir a fazer uma coisa, para o mundo é sobrenatural. Não tem lógica. E mais quando tu acreditas, começa a colocar a fé em uma coisa que tu não estás nem a ver. Para o mundo isso é loucura. Mas para o nosso Deus não. Por quê? Porque nosso Deus é espírito.
Deus é Espírito. Ele veio, sim, em carne e osso como nós, e quando Jesus veio à Terra. Mas hoje em dia, temos Ele na terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Ele nunca nos deixou só, nunca. Nunca nos deixou só. Nos deu tanto o seu Espírito Santo, depois da crucificação do seu Filho, Jesus Cristo, nos deu o seu Espírito Santo. Mas se nós não tirarmos a religiosidade, pensamos que não é real. Mas ele veio para deixar o seu Espírito Santo, depois da sua crucificação, levou todo o nosso pecado, toda a angústia, tudo aquilo que nos tira a paz. Ele já levou. Então tu não tens que estar aí a aguardar toda essa opressão, depressão, esse pessimismo, ou o que quer que seja, que te tira a paz. Não tens por que aguentar isso. Porque ele já levou na cruz. Ele veio para levar na cruz. E uma vez que ele levou na cruz todo esse pecado, toda essa maldade desse mundo, e aí foi onde ele, e depois de ressuscitar, ele mandou o seu Consolador, porque ele disse, não vos deixarei órfãos. Os convém que eu vá, para que o Pai mande o Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é real. Mas para tu veres que o Espírito Santo é real, tens que colocar em prática, para entender que não estás sozinha, que Deus existe, que não é religião, não é igreja A, B e C. Não, é a palavra. Essa é a palavra de Deus. Ele te deixou um guia, um GPS, que é essa palavra. Mas o que é que o mundo diz? Quem lê a Bíblia fica maluco. Fica maluco. Começa a ler para ver tu vês é maluco que vais ficar. Quando lês a Bíblia, não lê a Bíblia de qualquer forma, não. Espírito Santo, ensina-me a ler a tua palavra. Me mostra os segredos. Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. E aí toda a religiosidade vai embora. Tu vais entender que Deus é real. Tu vais entender que a crucificação de Jesus na cruz é real. Que Jesus morreu para tirar todos os nossos pecados. Tudo aquilo que nos oprime, Ele levou. Ok? Então não duvide da palavra de Deus. Sofremos porque, e mesmo a Bíblia diz, o meu povo sofre porque carece de conhecimento. O meu povo sofre porque eles não têm conhecimento. Mas Jesus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é essa. A verdade é essa. O homem pode dizer 1001 coisas. Mas se Deus diz assim, é assim. Eu posso aqui falar a vocês um monte de coisas. Mas se não está baseado na palavra, vocês não me deem ouvidos. Se não está baseado na palavra de Deus, não me deem ouvidos, não. Mas quando está baseado na palavra, é meu Deus que disse. Não foi Sandra que disse, não foi igreja A, B, C e D. Não, é o meu Deus quem disse isso. Aí tu vais entender que Deus é real. Que Deus não é por exemplo, dizer assim, né? Deus é comigo, Deus é Pai, sim. Deus é o Pai. Então, se Deus é Pai, vamos ser filhos obedientes. Porque o pai que tem um filho obediente, ele se alegra. E o que o filho pede, ele tem prazer em dar. Desde que não prejudique o filho. Ele tem prazer em dar. Nossos pais, muitas das vezes, quando nós cometemos erros, eles nos avisam. Não vá por esse caminho, não vá por esse caminho. Nós vamos. Mas não foi por falta de aviso, não foi por falta de amor. Nós temos que entender que muitas das vezes as desgraças que acontecem nesse mundo, que falamos, onde está Deus? Por que Deus não está? Por que Deus permitiu que eu sofresse abuso na infância? Por que Deus permitiu que eu passasse por essa injustiça? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu outro? Temos que entender que esse mundo não pertence a Deus. Porque na palavra ele diz, aquele que amar o mundo mais do que a mim, não me ama. Porque esse mundo não é meu. Esse reino deste mundo não é meu. O reino dele está lá em cima. Por quê? Porque a partir do momento que Adão e Eva pecaram, comeram do fruto, automaticamente tiveram uma separação espiritual de Deus. Então eles entregaram tudo para o mal. Entregaram tudo que Deus deu na mão deles, entregaram para o mal. Então é por isso que esse mundo é dominado pelo mal. Vocês acham que um mundo que é dominado por Deus iria ter tantas aflições na terra? Se Deus é amor, se Deus é misericordioso, e Ele ainda assim, Ele manda o seu Espírito Santo aqui na terra para nos ajudar no dia da nossa aflição, porque sabe que aqui nesse mundo, sem o Espírito dEle, não aguentamos. Sem Deus aqui nesse mundo não aguentamos. Porque esse mundo, se começarmos a ver o mundo e começarmos a ver quem é Deus, vamos ver que esse mundo não pertence a Deus. É só ler a palavra para entender. Não sou eu a dizer, esse mundo não pertence a Deus.
E até ele diz, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, quando tu vês coisas graves acontecerem, e onde está Deus, onde está Deus, onde está Deus? Primeiro, primeiro vamos pensar o que é que o homem está a fazer para que aconteçam essas coisas. Porque não é Deus que é quem está a fazer violência, não é Deus quem está a matar, não é Deus que está assim, assim. Por isso que temos que estar abaixo do esconderijo do Altíssimo. Porque às vezes, mesmo estando baixo do esconderijo do Altíssimo, como diz o Salmo 91, passamos por lutas. Imagina se nós estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo. Muitas das coisas que nos passaram de mal é porque nós estávamos baixo do esconderijo do Altíssimo. Assim como diz o Salmo 91. Porque quando estamos baixo da cobertura de Deus, passamos por luta, por aflições, porque nesse mundo, ele disse, nesse mundo, vocês passarão por tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele já disse que íamos passar tribulações nesse mundo, porque esse mundo não é dele. Esse mundo, a partir do momento que Adão e Eva pecaram, eles entregaram o mundo para o mal, para tudo que é maligno. Então, a partir daí, começamos a ver, se vamos em Gênesis, começamos a ver que a partir daí, Adão teve filho com Eva, o filho maior de Adão e Eva matou o irmão. Depois por aí vai, e vamos ver que a partir do momento que o homem começou a desobedecer a Deus, na Bíblia, tudo que vem cheio de pecado, vem cheio de maldições. Porque o homem, Deus fez tudo para o homem, mas o homem foi e pecou. E por isso hoje estamos a passar por toda essa luta. E perguntamos, meu Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu outro? Então, por isso que dentro de uma casa, se não tiver Deus, quem domina é o mal. Uma casa, se não tiver Deus, quem domina é o mal. Porque todo mundo quer ir com vingança, todo mundo quer ir com a força do seu braço, todo mundo quer ir o que está a sentir aqui dentro, não o que Deus coloca na consciência. E depois perguntamos onde está Deus. Deus não manda ninguém matar ninguém. Deus abomina isso. Deus não manda ninguém fazer adultério. Deus não manda ninguém fazer isso. Deus não manda guerras para os países. Mas os homens querem dinheiro. É por causa de dinheiro que tem guerras no mundo. E vemos, onde está Deus? Onde está Deus? Porque tem fome no mundo. É o homem. O homem está cada vez assim, querendo mais e mais. Nós cada vez queremos mais. Para mim. O egoísmo. É o egoísmo que faz isso. Depois culpamos a Deus. Onde está Deus? Onde está Deus? E Deus dá alerta através dessas coisas aí para nós entendermos que esse mundo não pertence a Ele. Por isso temos que estar baseados na palavra e entender que Jesus deu a vida por nós. Temos que estar baseados na palavra e entender que Deus quer que estejamos unidos com Ele. Porque esse mundo não é dele. Quando nós nos unimos com Deus, fazemos a vontade dele. E aí, como diz ele, porque as pessoas pensam, não, depois da morte, acabou tudo. Não acabou. Não acabou. Não, às vezes você não pergunta assim, por que essa pessoa é má, mas morreu de uma morte tranquila? Não pagou aqui na terra o que ela fez. Não te preocupes. Pode ser que aqui na terra não paguemos, mas nós temos dois caminhos. Ou seguimos o caminho do mal e o caminho do bem. Lá depois da morte, aí sim, porque lê a Bíblia para entender que não, aí a tribulação verdadeira não é aqui. Aqui, por menos, temos o Espírito Santo que nos sustenta. Mas lá, as obras que fazemos aqui na terra é lá, para saber. Porque se Deus é real, então isso quer dizer que depois da morte não vai terminar tudo. Depois da morte, ou vamos com Deus, ou seguimos pelo caminho do mal. Já aí não tem oração, não tem rezos, não tem nada. É só ler a Bíblia. Porque se vamos dizer, não sana também, não é assim. Porque Deus, uma vez morrendo, a pessoa vai e descansa. Ou seja, eu acredito em Deus numa parte da Bíblia, porque é isso que me agrada o meu coração, é isso que agrada o meu coração, mas eu não acredito que Apocalipse é real. Nós vimos no Covid e mais coisas que têm acontecido no mundo. A profecia do Apocalipse conta tudo. O que está se passando no mundo. Se nós queremos ver o Covid, tudo que está se passando no mundo atualmente, vamos entrar no Apocalipse. Pedimos a Deus para abrir o nosso Espírito Santo. Abra o meu entendimento para entender que Deus é real. Se Deus é real, então a palavra dele é real. Se a palavra dele é real, isso quer dizer que depois da morte, temos dois caminhos a seguir. Então não pense que a pessoa que está fazendo maldade agora aqui nesse mundo e morreu em cima da cama dele, vai diretamente
e para os céus com os anjos. Não funciona assim. Isso é o que o mal coloca dentro da nossa mente e pensar que e morreu, mesmo que foi mal, foi com os anjos. Não funciona assim. Deus é justo, não funciona assim. Então é aqui e agora que temos que decidir se queremos ir com Deus ou se queremos ir para as trevas. É aqui e agora. Por isso ele diz, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então vamos vigiar a nossa alma. Vamos vigiar o que estamos a fazer. Porque se Deus é real, tudo não termina aqui. Tudo não termina aqui. É só ler a palavra dele. Não sou eu a dizer o meu entendimento, é a palavra dele. Mas o homem não quer. E muitas vezes colocam muitas coisas e Bíblia traz loucura, a Bíblia traz isso, a Bíblia traz outro. Começa a ler a Bíblia para tu ver se traz loucura. Começa a ler a Bíblia para tu ver onde é que vai essa depressão, onde é que vai essa ansiedade. Começa a ler a Bíblia, mesmo que for um versículo por dia para tu veres. Mas o mundo não quer. O mundo não quer que as pessoas comecem a ler a Bíblia. Porque sabe que isso é vida. Sabe que é isto que alimenta o espírito. Então começa, se realmente queres ter uma comunhão com Deus, acreditar em Deus, começa a obedecer. Não obedece só umas folhas da Bíblia e outra folha da Bíblia faz assim. Não, isso não. Então não é crer em Deus. Porque é a palavra dele. Então o que eu faço? Agora mesmo, porque eu não creio nesse capítulo, eu tiro essa folha, porque eu não creio nesse capítulo. Eu tiro essa folha. Se vamos a crer em Deus, tem que ser na totalidade. Ok? Então, aqui Jesus disse assim, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo, Senhor, salva-me. Mas o Pedro não estava a andar em cima das águas? O Pedro não começou a andar em cima das águas porque viu que era Jesus aí com ele? Ou seja, como fazemos oração, que temos medo, fazemos oração e Deus vem. Fazemos oração e começamos a clamar, meu Deus, me dá força, meu Deus, me ajude. E Deus vem, dá força, nos ajuda. De repente, quando vem o outro problema mais forte ainda, começamos a tirar o foco de Jesus, que nos deu a força nesse momento, começamos a colocar o foco em onde? No problema que veio mais forte. Não é assim? Deus nos dá força, levantamos, mas depois começamos a ver que veio o problema outro mais forte ainda. Já depois desviamos os olhos de Jesus. Não, Deus não me está a ouvir. E afundamos outra vez. Porque Pedro começou aqui a afundar. Por quê? Porque olhou pelos problemas, não olhou para Jesus. Cada vez que nós olhamos para os problemas, focamos no problema, sempre vamos afundar. Porque uma vez tirando o foco de Jesus, vamos afundar. É na certa. Vamos afundar. Mas quando colocamos o foco em Jesus, nada nos abala, não afundamos, porque sentimos a mão de Deus aí conosco. Sentimos. Se Deus é conosco, quem será contra nós? Com lutas, tribulações, problemas, aflições? Sim, mas entregamos tudo na mão dele. E ele descansa no nosso coração, ele nos dá paz. Então aqui, Pedro duvidou. Sempre que na nossa vida sentimos dúvida, ora outra vez para Deus. Como eu sempre digo, entra no teu quarto, no teu trabalho, entra dentro da casa de banho, onde puderes, que puderes estar sozinha. E se não tem momento de estar sozinha nesse momento, nesse instante, na tua mente, dentro da tua cabeça, começas aí, meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, me dá força. Vem o pensamento mau, sangue de Jesus tem poder. É assim. Vem o pensamento mau, não sabes nem o que dizer, só repete, até não te sintas cansada. Sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Repete, tu vais ver que esse pensamento mau vai embora. Só digas isso, nesse momento tu não tens força para dizer nada. Lembrar nenhum versículo, lembrar de fazer oração com Deus. Sangue de Jesus tem poder. Então está a perseguir, sangue de Jesus tem poder. Então está a maltratar, sangue de Jesus tem poder. Tem um pensamento mau, um pensamento negativo, sangue de Jesus tem poder. Vou colocar um currículo, mas meu coração me diz que eu não vou conseguir, que eu sou fracassada. Sangue de Jesus tem poder. Vou sair de casa para ir para trabalhar. Espírito Santo, protege a minha saída, protege a minha entrada. Livra-me de todo mal, protege os meus. Livra de todo mal.
nossos filhos para ir para a escola, que às vezes com bullying, com muito de coisas. Sangue de Jesus cobre e os meus filhos. Sangue de Jesus cobre minha esposa, cobre meu marido. Sangue de Jesus tem poder. Porque Jesus derramou o seu sangue na cruz para isso mesmo, para proteção. Proteção. Quando começares a ver tribulações levantando assim e não sabes o que fazer, sangue de Jesus tem poder. Coloca em prática. Quando, por exemplo, no trabalho, qualquer lugar, tu vês uma pessoa que está perseguida contigo, não te deixa em paz. Sangue de Jesus tem poder. Tu vais ver como a pessoa fica calminha. Vai ficar calminha. Porque sangue de Jesus tem poder. Jesus não morreu na cruz porque morreu, porque é um conto de fara. Não, é verdade. E para tu saberes que é verdade, coloca em prática e tu vais ver. É verdade. A pessoa ficou tranquila. Aí tu vais entender que não é religião, que não é igreja A, que não é igreja B, C, D, mas sim que é a palavra. Tu vais entender que é real. Tu vais entender que não é uma novela, que não é um livro de conto de fadas, mas que é real. Põe em prática. Eu sempre digo, coloquem em prática para não pensarem que eu a dizer ou que é uma ciência ficção. Não, é real. Coloca em prática para tu veres. Quando vem as lutas e quando mais forte vier, coloca o teu foco em Jesus. Ele está aí. Jesus estava aí. Se Deus estava aí, por que sentir medo? Mas o nosso coração diz assim, não, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Não, o sangue de Jesus tem poder. É assim. Se Pedro tivesse olhado, continuar olhando para Jesus, assim como ele começou no princípio, olhando para Jesus, e ia andando sobre as águas, porque o único homem que andou sobre as águas foi Pedro e Jesus. Às vezes tomamos uma atitude, ninguém quer tomar, mas quando nós decidimos fazer algum projeto, alguma coisa assim, já todo mundo já nos critica, ou todo mundo também quer fazer, como cobiça. Mas ninguém quis fazer. Ou simplesmente começamos a fazer, todo mundo começa a criticar. Ah, vai fazer isso vai dar errado, porque eu tentei, mas não deu certo. Ah, vai fazer isso vai dar errado, porque normalmente não aceitam isso, não aceitam outro. Mas se tu vais com Deus, o impossível se torna possível. Então não tens que dar ouvido porque a outra não conseguiu, tu também não vais conseguir, não. Se Deus está contigo, se tu estás a obedecer, Deus vai na frente e Deus vai abrir portas. Talvez a outra não conseguiu, porque ela foi com ambição, foi com má intenção. Porque na palavra de Deus diz assim, pedis e recebereis. Deus disse na sua palavra, aqui na sua palavra, que nós não sabemos pedir. Que pedimos, mas pedimos mal. Ele diz que pedimos mal, porque quando pedimos para satisfazer as nossas necessidades, as nossas vontades, os nossos desejos, não para coisas boas. Mas quando nós pedimos algo para Deus, que é para edificação, e para coisas boas, para bom caminho, que não machuca ninguém, nem a nós, nem a ninguém, Deus nos dá. Nós teremos coragem de o nosso filho, mesmo amando o nosso filho nos pede uma faca, pequeno, porque o maior talvez sabe que a faca para cortar isso, para cortar outro, mas uma criança de 2 anos te pede, mamãe, me dá a faca. Nós damos a faca para ele. Amamos o nosso filho, mas não damos a faca para ele. Por que não damos a faca para o nosso filho pequeno? Porque sabemos que ele vai se cortar. Sabemos que ele não vai dominar isso. Sabemos que isso não vai ser nem bom para ele e talvez possa ferir outra pessoa. Por isso que às vezes pedimos coisas a Deus, Deus não nos dá. Porque Ele sabe que vamos ferir a nós mesmos e a outra pessoa. Tem coisa que pedimos a Deus, não é porque Deus é mau. É porque Ele sabe que não temos estrutura para tomar essa bênção nesse momento, ou que Ele sabe que lá na frente vamos sofrer. Então, quando Deus não dá uma coisa, em vez de murmurar, de ficar de bira com Deus, falamos, meu Pai, glória a Deus, se o Senhor não me deu, sempre temos que dizer, Senhor, é da Tua vontade. É da Tua vontade. Porque nós podemos querer muita coisa, nossos filhos nos pedem muita coisa. Mas é da nossa vontade dar para Ele. Sabemos que é bom para ele. Agora mesmo, uma criança de 5 anos, te pede, mãe, me dá 1.000 euros, que eu vou sair com meus amigos. Nós damos 1.000 euros a uma criança de 5 anos. Por que não damos? Porque sabemos que o que vai fazer, vamos. É a mesma coisa com Deus. Uma criança de 5 anos não tem estrutura para pegar 1.000 euros nas mãos e ir com seus colegas a comer o que quer que seja, fazer o que quer que seja. Então, porque Deus também vai nos dar uma coisa sabendo que não temos estrutura para ter essa coisa. E depois ficamos de bira com Deus, Deus não me quer dar, Deus não me quer dar, Deus não me quer dar. Não é porque Deus não quer dar, é porque não temos estrutura. Outra vez, lá na frente vai nos fazer algum dano, algum mal. Por isso Deus não dá. Então, se Deus não deu, glória a Deus, me livrou de alguma coisa. Quando eu vou para o trabalho, e tem dias que eu vou, saio bem de casa. Mas cheguei tarde, perdi o bus, perdi o comboio e ficou tudo trancado.
Em vez de estar a murmurar, ai, vou chegar tarde, eu vim cedo, vou chegar tarde, eu saí de casa cedo para preparar tudo isso e agora olha como está acontecendo. Dá glória a Deus, porque talvez é um acidente que Deus está a te livrar aí na frente e tu está mais preocupado porque vai chegar tarde, de que provavelmente ver que Deus te livrou de algum acidente. Quantas vezes quando a pessoa vai tomar um avião e esse avião fica atrasado, esse avião não sai, ou a pessoa perde o avião e afinal esse avião tem um acidente. Então, mesmo nos fracassos, glória a Deus. Se estamos a obedecer, glória a Deus. Lutas que vêm fortes, glória a Deus. Não sabemos que livramento Deus está a dar. Quantas vezes eu reclamei? Meu pai, por quê? Por quê? Lá na frente ele mostrou, foi livramento. Ias ter um acidente, foi livramento. Tu estás preocupada porque ia chegar tarde no trabalho? Olha, foi livramento. Então tudo temos que glorificar a Deus. Meu Deus, olha, eu vou chegar tarde no trabalho, meu Pai, me ajude. Talvez o Senhor me esteja a livrar de alguma coisa, mas eu peço ao Senhor que quando eu chegue, o Teu Espírito Santo vá na frente para acalmar o coração da patroa, de quem quer que seja, para que quando eu chegue, toda a tribulação esteja calma. Entende? É assim, em vez de reclamar. Porque Deus às vezes nos tira de muitas coisas, nós só queremos reclamar, em vez de dar glória a Deus. Depois, no final, Deus nos mostra o porquê chegamos tarde, mesmo se saindo cedo de casa, ou porque nos aconteceu alguma coisa, ok? Então, depois, continuando para terminar, e diz assim, quando Pedro clamou, dizendo, Senhor, salva-me, Jesus não duvidou no momento porque estava aí. Outra vez, Jesus deu a mão, puxou a Pedro e tirou do fundo do mar quando ele estava afundado. Deus sempre está aí para nos tirar do fundo do poço. Somos nós que desesperamos em vez de continuar a confiar nele. Então aqui diz assim, e quando subiram para o barco, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? A fé de Pedro era pequena nesse momento, ele duvidou. Então, sempre quando vem a dúvida, eu peço para vocês, sempre quando vem a dúvida, não vem de Deus. Deus não traz dúvida. Não vem de Deus. Quando temos dúvida, vamos orar. Quer seja onde estemos, mesmo serenamente, se não podemos sair para orar em outro lugar. Vamos orar e pedir a Deus que nos dê a direção. Não vamos tomar decisões com dúvida, porque dúvida não vem de Deus. Deus é certeza. E Deus traz paz dentro de nós. Não é essa paz de sentir tudo que está tudo tranquilo ao redor, não. Quando Deus está conosco, a paz é dentro, no nosso interior. Mesmo caindo chumbo, caindo tudo aí, pedras, chovendo pedra, o que for, mas a paz é dentro de nós. Nada nos abala. E se está a abalar, meu Deus, me dá força. Não me deixe cair, me dá força. E Ele vai dar força. Então, por isso ele disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque teve dúvida. Se duvidar, não vem de Deus. Deus é certeza. Certeza. Você quer saber se uma coisa vem de Deus? Vais ter certeza, tanto para bem como para mal. Vais ter certeza. E vais ter uma paz dentro do teu ser. Mas se algo não vem de Deus, vais ter dúvida e não vais estar sossegado. A tua mente vai estar aí acusando, não vais ter consciência tranquila, não vais conseguir estar tranquila, porque o que não é de Deus tira a paz. Tudo que não é de Deus tira a paz. Então diz assim, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então quando depois de Jesus salvar a Pedro, tirar a Pedro e ajudar a Pedro a acalmar-se, e puxar a Pedro lá de baixo, não tirando das águas, Jesus, uma vez que eles subiram dentro do barco, Jesus acalmou o vento. Ou seja, uma vez que Jesus entra dentro da nossa casa, dentro do nosso ser, Ele acalma o vento, Ele acalma os problemas, acalma as tribulações, mas para isso temos que colocar o foco nele. Está a esquentar o assunto? Glória a Deus, Deus está aí. Está a esquentar o assunto porque como Deus está aí na tua direção, então, ao lado do mal, quer que tu sintas, o teu coração quer que tu sintas que não é real. Porque sabe que quando Deus chega, o teu coração morre. Espiritualmente falando, as tuas vontades morrem. É por isso que quando chega Deus, o teu coração faz pum, 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 cheio de medo. Por quê? Porque Ele sabe que quando Deus chega na tua vida, quando o Espírito Santo chega na tua vida, já as tuas vontades já não têm poder. Já não tem poder sobre ti. Por isso o teu coração faz bum, bum, bum. Porque Ele sabe que já não tem poder sobre ti, Ele sabe que as tuas vontades já não vão dominar, que agora é a mente, tua mente é conectada com a mente do Pai,
com a mente de Jesus. Então é por isso que ele sabe, o teu coração sabe, por isso faz bum, 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 bum. Com medos, com tribulações e fazer com que tu olhes para o outro lado em vez de olhar para Jesus. Porque ele sabe que uma vez chegado Deus aí, ele já não tem voz nem voto, ele já não pode dizer nada. Ele está aí, tudo bem, mas é aqui onde vai funcionar, não aqui. Então por isso teu coração fica acelerado, porque ele sabe que vai ficar mudo. É por isso, não é por outra coisa. Porque quando Deus chega, o nosso coração já não. O nosso coração é enganoso e Deus diz aqui na sua palavra. Então, diz assim, perdão. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. É aí onde nós falamos assim: glória a Deus. De verdade Deus existe. De verdade Deus fez na minha vida. De verdade o nome de Deus foi glorificado. De verdade o nome de Jesus tem poder. De verdade o sangue de Jesus tem poder. Mas para isso tem que provar. Prova dentro da tua casa um dia. E de repente os teus filhos começaram ruído. Ou teu marido ruído. Qualquer coisa assim, ruído no trabalho, assim tal. Estás aí preocupada para discutir? Estás aí com medo para não te jogar fora do trabalho? Não. Começa a dizer dentro da tua mente. Não deixes que discutir com ninguém. Sangue de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Para tu ver se as coisas não vão se acalmar. E aí tu entendes que a nossa luta não é contra pessoas. Mas sim é contra aquilo que faz com que as pessoas ainda estejam nas trevas. Porque quando as pessoas estão nas trevas, só vão seguindo o seu coração. Quando a pessoa segue o seu coração, só faz a sua vontade. Então, se ela está ferida, vai ferir o outro. Mas quando a pessoa vem à luz, caminha, anda com Deus, já não faz isso. Então, não sintas raiva daquele que te magoou. Perdoa, assim como Jesus nos manda. Porque se não tem Jesus no coração, se não tem a paz do seu coração, se está ferida, ela normalmente quer ferir. Quer ferir. Normalmente um cão, quando está ferido, um animal quando está ferido, o que é que faz? Vamos colocar aí a mão para ajudar. Nós queremos ir lá ajudar, certo? Muitas vezes só queremos ajudar. Mas quando vamos colocar a mão, salta para nos morder. E nós só queríamos ir ajudar o cão que estava ferido. Mas foi lá morder. Por quê? Porque está ferido. E se está ferido, quer também atacar. Entende? Então, assim acontece também com as pessoas. Que nós, quando começamos a ser luz, quando começamos a ir no caminho da verdade, assim como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando começamos a ir por esse caminho, as pessoas que estão feridas ainda, porque nós também teve um momento que estivemos feridas. E tudo era assim. Ou éramos alteradas ou éramos depressivas. O mesmo acontece, também temos que ter a misericórdia para os outros que ainda não são luz. Para os outros que ainda não abriram o entendimento, os olhos espirituais. Temos que ter misericórdia. Porque um dia também estivemos no lugar deles. Ok? É misericórdia. Por isso temos que entender que essas pessoas hoje estão a ir de acordo com o que elas sentem, de acordo com o sofrimento que elas passaram. Então hoje elas não são capazes de ser compreensivas com os outros e de amar os outros. Hoje elas querem ferir também os outros. Assim como nós fizemos lá no passado. Me feriu, eu vou ferir também. Me tratou mal, então eu vou tratar mal também. É assim. Porque quando vamos com o nosso coração, pelas situações que nós passamos, queremos ferir. E às vezes mesmo calada também ferimos. Ignoramos pessoas. Também isso é ferir. A indiferença também fere a outra pessoa. Quando nós somos indiferentes com a outra pessoa, também fere. E mais quando essa pessoa nos ama e nós só damos indiferença. Temos que examinar-nos, assim como diz a palavra de Deus, temos que examinar a nossa vida todos os dias. Quando começamos a examinar a nossa vida todos os dias, entendemos que nós somos mais falhos que os outros. Estamos mais preocupados em solucionar as nossas falhas, nossos erros, do que propriamente falar do outro. Quando Deus que nos começa a mostrar os nossos erros, temos até vergonha de criticar o outro. Porque vemos que há tantas coisas para consertar que temos até vergonha de querer criticar o outro. Então vamos fazer essa autoexaminação todos os dias. E aqui, no final, já vimos que o nome do Filho de Deus foi glorificado. Porque eles viram que Deus existe mesmo. Que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus.
Então não deixa o medo te dominar, não deixa o medo te fazer olhar pelos problemas. Põe o teu foco em Jesus para tu ver o que é que Jesus vai fazer na tua vida. Está a esquentar? Eu sei, está difícil. Põe o teu foco em Jesus. Se Jesus está dentro do teu barco não vai afundar. Ele veio na tua tempestade. Veio? Jesus veio na tempestade. Por que não veio quando os discípulos estavam com o barco normal? Por quê? Veio na tempestade porque ele sabia que eles iam a fraquejar, sabia que eles iam afundar. E por isso ele veio na tempestade. É na tua tempestade que Deus vai ser glorificado. É na tua tempestade que Deus vai vir e vai colocar as coisas na linha. É na tua tempestade. Para que o nome do Filho dele, Jesus, seja glorificado. Ok? Põe força, não desanima. Deus é contigo. Tudo que vier pensamento negativo, pede a Deus para tirar força. O Espírito Santo está aí contigo. E Ele não quer só estar ao teu lado, Ele quer estar dentro de ti. Então não estás sozinho. Deus é contigo. Se Deus é contigo, não te preocupes. Pode vir tempestade, vento, soprar para aqui, soprar para o outro, todo mundo e parece que está em contra de ti, mas Deus é contigo. Foi na tempestade que Ele vem. Porque sabe que na tempestade tu não vais aguentar. Eu não vou aguentar na tempestade sem Deus. Eu vou afundar. Se Deus não está comigo, eu vou afundar. Então Ele vem. Ok? Põe paz no teu coração que Ele vem. Tu não estás sozinho, Ele está aí. Na tua tempestade Ele está aí. E se tu estás a ouvir essa mensagem hoje, agora, nesse momento, é porque Ele quer acalmar o teu coração. Ok? Então vamos fazer a nossa oração e pedir ao Espírito Santo que venha acalmar a nossa alma. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Pai, por essa direção. Obrigado por nos fortalecer, nos fazer entender que não é pela nossa vontade, mas que sim, que o Senhor é poderoso para fazer as coisas grandes na nossa vida, mas desde que nós comecemos a obedecer a Tua palavra, meu Pai. Meu Pai, se existe nesse momento alguma pessoa que está a passar por uma aflição, uma dor tão forte na alma, Pai, não deixe, Pai, não deixe ela fazer nenhuma asneira, não deixe ela cair em tentação. Espírito Santo, toca nessa alma, meu Pai. Liberta de toda opressão, de toda angústia, de toda ansiedade, de toda preocupação. Passa, Pai. Passa com o teu fogo e liberta essa pessoa, Pai. Espírito Santo, passa dentro da sua casa. Envia os teus anjos fortes para fortalecer essa pessoa, para dar ânimo e para que ela possa entender que ela não está sozinha, que o Senhor está dentro do barco dela e que o Senhor é na tempestade, que o Senhor vem para tirar ela do fundo do poço, do fundo das águas, que ela não vai se afogar. O Senhor não vai permitir que ela se afogue. Mas também, meu Pai, às vezes custa tanto acreditar que no meio da tribulação, no meio desse dia mau, custa tanto acreditar que o Senhor vai fazer algo por nós. Ficamos tão incrédulas, ficamos tão desanimadas, Pai. Mas nós sabemos que crendo em Ti, crendo no nome de Jesus e clamando pelo sangue de Jesus, clamando pelo nome de Jesus que é poderoso para tirar todo o mal, para tirar tudo aquilo que nos tira a paz, nós temos certeza que somos mais que vencedoras. Em nome de nosso Jesus Cristo, entre dentro da casa de cada uma de nós, trazendo a paz, a libertação e principalmente a presença do Teu Espírito Santo. Amém. Meninas, até amanhã, que Deus vos abençoe e lembre-se, no momento da nossa tempestade, é aí onde Jesus está aí na nossa direção, Ele já está aí contigo. É só crer, não duvide. Porque Pedro duvidou, ele diz assim: por que duvidaste, homem de pouca fé? Dúvida não vem de Deus. Se está forte a batalha, Ele está aí. É só crer. Crê. Crê e Ele vai fazer coisas grandes, ok? Deus vos abençoe.